Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Adolfo Clair e o vídeo de hoje eu quero estar respondendo uma pergunta muito legal que na verdade eu nunca parei para pensar, né? Um rapaz falou o seguinte: se eu fizer um curso em uma universidade reconhecida pelo MEC, esse certificado serve ou é aceito pelas igrejas? No tocante ao curso de teologia. E isso me deu um insight muito claro, porque eu nunca tinha parado para pensar nisso. O pastorado é uma coisa, ministério pastoral é uma coisa, teologia é outra coisa. É claro que boa parte das pessoas que são consideradas pastores, que são pastores, eles vão fazer uma formação teológica. Por exemplo, atualmente, na minha igreja, para você ser pastor, você tem que cursar o curso de teologia dentro da igreja. Você tem que fazer o curso bacharel de teologia dentro da igreja e talvez você receba o chamado. Talvez, não é garantido. O que isso demonstra? Que você tem o curso de teologia, que é para o campo teológico, e você tem o pastorado. Existem igrejas que você é escolhido pastor, então não há necessidade de você cursar um curso de teologia. Porém, existem outras igrejas, que é o caso da minha, Adventista Sétimo Dia, que a pessoa tem que cursar teologia. E mesmo cursando teologia, talvez ela nem seja chamada para nem tenha o chamado, receber o chamado pela instituição para fazer o trabalho ministerial. Então são dois assuntos diferentes. São duas coisas diferentes. Então assim, por exemplo, que nem eu falo aqui, não me chame de pastor, porque eu não sou pastor. Eu não tenho essa pegada ministerial. Agora vamos falar de teologia? Senta aí e vamos conversar. Entendeu? São duas coisas diferentes. Não confunda. Né? É engraçado que sempre a pessoa cursou um ano, pisou o pé no bacharel em teologia, já se acha o pastorzão. Já se acha o pica das galáxias. Já se acha o cara que vai sair traçando todas as irmãzinhas da igreja, porque ele é bacharelando em teologia. E na verdade são duas coisas completamente diferentes. Completamente diferentes. Bacharel em teologia, teólogo é uma coisa, pastor é outra coisa. Teólogo está preocupado em estudar a palavra de Deus e entender as profundidades, contextualizar e por aí vai. Pastor não, pastor está preocupado em cuidar de ovelha. E com isso ele tem que usar de Bíblia, ele tem que interpretar a Bíblia. Então por isso que você tem uma ligação muito intrínseca entre o bacharelando a teologia e o pastorado. Porque uma coisa complementa a outra. Né? Todo pastor nem todo teólogo é um pastor, nem todo pastor é um teólogo. E nem todo teólogo é um pastor. Veja, são duas coisas diferentes. São dois campos de atuação totalmente diferentes. Vocês podem perceber por aqui. Cara, quantas vezes eu já cheguei pra vocês e falei assim: venham pra minha igreja. Pá, frequentem a igreja de 27º dia. Chega junto. Pô, essa é a primeira vez que eu tô falando e assim, como a título de exemplo. Vocês nunca viram eu falando isso antes no meu canal. O meu convite sempre foi: estudem a Bíblia, vamos estudar grego, vamos estudar crítica textual, vamos falar de política, de história, vamos falar de qualquer coisa. Vamos falar de Power Ranger, velho. Vamos falar de Naruto. Você acha que um pastor conseguiria fazer um troço desse? Mas nem a pau, cara. Se um pastor da minha igreja inventar de querer falar de Naruto, meu amigo, só vai sair besteira, porque primeiro ele não vai assistir. Primeiro não vai assistir, porque pastor que sentar e assistir Naruto, meu amigo, nem conta, mas tudo bem. O último pastor que eu ouvi tentar falar sobre Naruto só falou tonteira, né? Que foi o Daniel. Aquele que canta, velho, me fugiu o nome dele. Gordinho. Canta todo ser que vive. Fernando Iglesias. O último cara que falou de Naruto foi o Fernando Iglesias e eu casco o bico da risada de ver ele, porque é engraçado, né? É engraçado uma pessoa que não entende de desenho falar de desenho. Diferente do Michelson Borges, que já assistiu muito Gibi, já leu muito Gibi, já assistiu muitos X-Men, já assistiu muito Liga da Justiça. O cara bagaça nas pesquisas, né? Fora que ele é especialista em decreto dominical. O cara bagaça em decreto dominical. Mas o Fernando Iglesias, ele manja de música, mas falar de desenho é complicado a situação, meu irmão. É complicado. Mas, pra vocês verem a diferença. Um pastor, quando ele vai falar alguma coisa, ele tá preocupado com a igreja dele. E isso, cara, existem certos temas,
certos assuntos que ele não vai poder falar, certa maneira de agir. Você acha que eu, como pastor de alguma igreja, poderia agir da maneira que eu ajo aqui? Mas nem a pau, cara. Mas nem a pau. Você acha que eu ia poder chegar pros meus inscritos e falar assim, ó, se você falar de determinada coisa, olha a chinelada. Se eu fosse pastor, jamais, cara. Jamais. Porque não condiz, isso não condiz com a profissão pastor. Opa, pastor tem que estar preocupado. Pastor não pode mandar os outros catar coquinho. Pastor não pode mandar o outro se fuder, velho. Mesmo que aquele membro seja um pé no saco. Pastor não pode fazer. A ética pastoral não permite isso. Isso, essa era a palavra que me... Essa era a coisa que estava me faltando. A ética. A ética. E eu fui reprovado na ética, no curso de ética aqui. Na matéria de ética de história da faculdade. Eu tive que fazer prova substitutiva. Acredite se quiser, eu não tenho ética. Ai, eu caso comigo da risada, mas tudo bem. Então assim, a ética pastoral não permite que certos assuntos sejam tratados, certos temas. Outra coisa, o pastor ele tem que puxar a sardinha pro lado da igreja dele. Ponto. Diferente de uma pessoa que age com um viés teológico. Cara, é diferente. É diferente, cara. A pegada é diferente. Quando você pega um cara que é professor de teologia, você pega um cara que é pastor de igreja, meu amigo, é diferente a pegada. A conversa é diferente. Os assuntos são diferentes. E o nível, com todo carinho e respeito, o nível de discussão são diferentes. Existem sim pastores que são ótimos teólogos. Existe sim. Isso não. Eu não estou negligenciando isso. Mas eu estou pegando na grande maioria, na grande massa. Se você pegar a grande massa, pastores não são teólogos. E nem se você tiver um bacharel em teologia, você vai ser o teologão. Nem isso quer dizer que você é um teólogo. Teólogo é quem produz materiais, coisas relacionadas à teologia. Né? Agora, só porque o cara tem um bacharel em teologia quer dizer que ele é teólogo? Não necessariamente. Ele é um bacharel em teologia. Entende? E por aí vai. Então, espero que esse vídeo tenha sido muito informativo. E vocês entendam a diferença entre o pastor e o teólogo. O teólogo e o pastor. Entendam a diferença. As duas coisas andam juntas, igual unha e carne. Mas necessariamente não são a mesma coisa. O pastor ele desempenha o papel teológico? Sim. O teólogo pode desempenhar o papel de pastor? Pode. Na verdade, muitos dos cursos de teologia no Brasil, eles estão enfocados no aspecto ministerial, no aspecto do pastorado. Mas necessariamente teologia, você tem teólogo que vai estudar Umbanda, teólogo que vai estudar o Islã, você vai ter teólogo que vai estudar o hinduísmo, você vai ter teólogo que vai estudar o espiritismo. E tudo isso é teologia, porque teologia é o estudo sobre Deus, é o estudo sobre as religiões. Isso é que engloba a teologia. É claro que no Brasil, como a maior parte das pessoas são cristãs, então a teologia ela está linkada ao cristianismo na nossa mentalidade. Quando o cara fala assim, olha, eu sou teólogo, a primeira coisa que você imagina, esse cara é pastor de alguma igreja, né? E não é necessariamente. Às vezes o cara fala assim, eu sou teólogo, e o cara é espírita. Eu sou teólogo, o cara é ateu. Eu sou teólogo, o cara é da Umbanda. Nada impede. Tanto que até tem um curso de Umbanda, teologia em Umbanda, cara. Teologia em Umbanda, acho que tem o curso de teologia espírita. Tem gente que é espírita que cursa teologia também. Mas por quê? Porque o papel da teologia é uma coisa. Pastorado, ministério é outra coisa. Entendeu? É outra coisa. São duas coisas diferentes. Tanto que quando algumas pessoas vêm perguntar algumas coisas pra mim e eu começo a explicar, o cara olha e fala, mas eu nunca aprendi isso na igreja. Mas você não vai aprender isso na igreja. Não espere isso no púlpito. Isso é teologia. Isso é o viés teológico. O pastor vai te ensinar que não toqueis no ungido do Senhor. Ponto. Se você olhar para o texto bíblico, o teólogo vai olhar para o texto bíblico e vai falar, não, por acaso teu pastor é teu rei? Não é, então pronto. Então, quando é que Davi falou isso? Não toqueis no ungido do Senhor. Ele vai falar quando? Quando ele está falando com relação ao rei Saul. Falou, o rei Saul foi ungido a rei. Eu não vou tocar no ungido do Senhor. Ele não está falando de pastor de igreja. Não está falando de pastor de igreja. Então, um teólogo, ele olha para o texto completamente diferente de um pastor. Completamente diferente. Entende? Um teólogo, ele olha para o texto bíblico, ele está preocupado com o que o texto bíblico diz. Normalmente um pastor, ele vai ter uma pegada apologética, ele vai olhar para o texto bíblico para tentar defender a igreja dele.
Simplesmente assim. Essa é minha opinião. E retomo, só para repetir aqui, só para reforçar. Existem sim bons pastores, pastores que são bons teólogos, ótimos teólogos. São os caras ponta de linha, entendeu? São ponta de linha. Isso aí existe, não estou negando a existência, mas eu me refiro à grande maioria. A grande maioria, quando você pega a totalidade dos pastores, nem todos são teólogos. Nem todos são teólogos. E por aí vai. Então, essa questão de organização, tal cara vai ser pastor, tal cara que estuda teologia vai se tornar pastor, isso aí vai depender de igreja para igreja. Tem igreja que não tem pastor, tem igreja que tem teólogo, tem igreja que para ser pastor você precisa ter o curso de teologia, tem igreja que não vai exigir isso. E vai depender da administração da sua igreja, de determinada instituição. Isso é uma questão desse período. Houve um período na igreja adventista, muitos anos atrás, na década de 70, de 80, se eu não me engano, de 60, nesse período, você tinha pessoas que eram elevadas a pastores e eles não tinham curso de teologia. Eles não tinham curso de teologia. Hoje, desde acho que 2000 para cá, 1990 para cá, não, existe a exigência. Vamos formar uma molecada em teologia, se o cara for bom, se o cara se destacar, a gente coloca ele como pastor. E nem sempre ocorre isso também, né? E por aí vai, beleza? Deus abençoe seus estudos, Deus abençoe sua vida, tamo junto no campo de batalha. E lembrando que se você quiser me ajudar com pelo menos R$10 mensais, a minha conta está na descrição. Tamo junto no campo de batalha. Deus abençoe seus estudos, não se esqueça de se inscrever, de curtir e compartilhar esse vídeo, para estar recebendo mais notificações de assuntos como esse. Deus abençoe seus estudos, Deus abençoe sua vida. Adolfo Clay à sua disposição.